Todos nós temos medos. Medo quando a mãe diz, se você não fizer a tarefa, se quando eu chegar a tarefa não estiver pronta, eu vou beber seu sangue. Isso é comum na fala de alguns pais. Medo de que se você não passar de ano, eu vou arrancar o seu couro. Né? E por aí vai outras falas nesse tipo de medo. Temos medo de não ter onde morar, medo de não ter o que comer, medo de que sejam poucos ou se extingam os sorrisos para nós dentro do nosso ambiente de trabalho, medo de sermos atropelados, assaltados, de perdermos o ônibus, de se afogar na praia, medo de entrar na água da praia, por medo do tubarão na praia do Pina, em Pernambuco. E que aquele tubarão coma, abocanhe um pedaço nosso. Medo de que algum rato invada a nossa casa e de que as baratas passeiem sobre o nosso corpo. Não é medo do corpo que vai envelhecendo e se recebe cada vez mais, não é, valor social. Medo de que um dia não se consiga mais dormir ou que a nossa memória desapareça. Ou que não sejamos amados pelos nossos filhos, pelos nossos pais e pelos colegas de trabalho. Medo de partir, medo de ficar. Medo de ficar ou de partir e não dar certo. Medo do dia, medo da noite. Quem não tem medo? Eu vou postar um link que vai fazer um vídeo, que vai fazer um link a isso que eu estou falando aqui sobre a pedagogia do medo. A história e as memórias da educação. Gente, na época da escravidão, distribuíam-se regalias aos cativos dóceis, aos escravos dóceis e castigos brutais aos rebeldes, ministrados com claro sentido pedagógico do tipo, é para você aprender como deve se comportar. Se os escravos demonstrassem inquietações ou desejos de provocar um certo motim, descarregava-se fogo, olha para isso, sobre eles. E o suposto cabeça, quem inventou aquele motim, ele era açoitado à vista de todos ou enforcado na verga do grande mastro para que não voltasse a fazer algo errado. A pedagogia do medo, ela é utilizada como uma ferramenta de dominação. Medo de estar na rua? Do tipo, não vá pra rua, senão o bicho papão te pega, o velho do saco te pega, o homem do carro preto te pega. E esses medos vão sendo incutidos nas nossas crianças e em nós, lá no nosso passado, e a gente acaba transmitindo isso para os tempos atuais. Gente, quem tem medo, tem medo. A rua não fala, ela simplesmente grita. E o barulho é ensurdecedor e ecoa naquelas pessoas que foram criadas com esses diversos tipos de medo. Então, a pedagogia do medo, ela é um projeto caracterizado por mentiras, com o objetivo de controlar pessoas. E é justo replicarmos isso para as crianças do tempo atual, não é? Na educação do século XXI, a gente precisa dar novos rumos. No entanto, as velhas práticas, não é, renovam-se e ainda são úteis e plenamente aplicáveis no contexto atual. A exemplo desse vídeo que eu vi essa semana e eu disse, eu preciso postar algo sobre isso para trazer à luz, né, dessa reflexão. A pedagogia do medo, né, nessa teoria, o melhor modo de aprender é através da pressão, do medo. Se você não fizer, no tempo da minha mãe, 80 anos atrás, era na palmada, se não conseguisse ler. Não era na palmatória, e isso causava medos. E eu expliquei essa semana na palestra que isso bloqueia a amígdala cerebral. Não é? Então, fazer o medo é pura lorota. Não é? Pois é de conhecimento público que é muito mais eficiente ameaçar, chantagear e pressionar, ao invés de refletir e conduzir um comportamento mais assertivo para a sociedade. E ai de você se não aprender, hein? Era assim ou não era? Não é? Então, educar pelo medo já foi instrumento de dominação e legitimação de violências. Eu botei ele de joelhos lá nas pedrinhas por meia hora na escola porque ele não obedeceu.
tá? E isso causa muitas questões aqui pessoais naquilo que somos. Já o conhecimento usado, né, como ferramenta de reflexão, ele só pode ser transformador. Ele precisa ser transformador, né? Possuídos e dominados pelo vírus, né, da apavorante e requentada pedagogia do medo, e que cada um guarde o seu medo no lugar que lhe convier. É basicamente o apego ao medo que nutrimos e estamos replicando isso na sociedade atual. É possível herdar traumas, lógico, de pais? Sim, é possível. Porém, os traumas que são nossos precisam ser replicados para as nossas crianças de hoje? Como devemos refletir que ela não pegue algo que é do outro, que ela não entre no carro de alguém que é chamado? Isso sim precisa ser trago à luz, dando exemplos sem que traumatizem, mas dizendo que aquilo existe e que precisa se ter cuidado de quem se aceita determinados itens, mas não dando esse medo que vocês vão ver lá no vídeo que eu vou postar depois desse, sobre a claríssima pedagogia do medo, tá? Então, que tragamos reflexão para todos aqueles que convivem conosco, as crianças, pré-adolescentes, em como se proteger sem precisar traumatizar. Um beijo grande e vejam o vídeo e reflitam sobre a pedagogia do medo. Tchau, tchau!